Olá a todos, vamos dar continuidade à disciplina de Física Geral com a última unidade, a unidade 4. Vamos falar nesse primeiro momento da hidrostática e hidrodinâmica. O conteúdo desta videoaula compreende os fluidos. Qual o objetivo desta videoaula? Apresentar os conceitos de fluidos e suas relações matemáticas da hidrostática e hidrodinâmica. O que é hidrostática? Hidrostática é a parte da hidráulica que estuda os líquidos em repouso, bem como as forças que podem ser aplicadas em corpos neles submersos. Mas para estudarmos um pouco de hidrostática e hidrodinâmica mais lá na frente, precisamos saber o que são fluidos. E fluidos é qualquer coisa que pode fluir, escoar, que inclui os líquidos e gases. Nesta figura nós temos os sólidos, líquidos e o gasoso, tanto que os fluidos eles são classificados como líquido e gasoso. E a densidade e massa específica. Precisamos saber dessas duas grandezas para estudarmos as leis da hidrostática e mais lá para frente a hidrodinâmica. A densidade de um corpo ela leva em consideração o volume completo e a massa específica apenas a parte que contém essa substância. Dando exemplo de um corpo maciço que tenha que ele é constituído por dois materiais diferentes. Então, nós vamos ter a densidade desse corpo, que é levado em consideração o volume dele, e nós vamos ter duas massas específicas desse corpo, que é uma relativa a uma substância, né, que compõe esse corpo, e a massa específica da outra substância, que também compõe esse corpo. A densidade do corpo, que é dada em quilograma por metro cúbico, é dada por a massa do corpo sobre o volume do corpo. E a massa específica de uma substância, que também é dada por quilograma por metro cúbico, é dada por μ, que é igual a massa, né, sobre o volume dessa substância. Pressão. A pressão é a força a que um objeto está sujeito, dividida pela área da superfície sobre a qual essa força age. Por definição, nós temos que a força, a gente considera essa força sendo perpendicular à superfície. Então, a pressão do fluido sobre o bloco é dada por a força sobre a área. E no sistema SI é igual ao PA, né, que é igual a 1 Newton por metro quadrado. Se a pressão é variável sobre a área, né, sobre esse corpo, é a variação da força que é igual a P vezes o elemento de área. E o que é pressão hidrostática? É a pressão exercida por um líquido. Uma coluna de líquido de densidade μ exerce pressão e que essa pressão vale μgH, sendo H a profundidade ou a altura da coluna. Se a gente quer saber, por exemplo, a pressão desse ponto no fundo desse recipiente, vai ser o μ, que é relacionado à massa específica desse líquido, né, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura, né, dessa coluna de água, no caso aqui, ou qualquer fluido, né, no caso líquido, né. Então, a pressão do líquido é igual a μgH. Bom, agora nós vamos adentrar em alguns teoremas da hidrostática que nós usamos para resolver alguns problemas na prática. Um dos primeiros é o teorema de Stevens, que diz o seguinte, que a pressão depende da profundidade e não da dimensão horizontal do recipiente. Nós temos aqui um exemplo, tá? Nós temos uma caixa d'água, ela tem vários orifícios em várias alturas, né? Então, quem vai ser a pressão, vamos supor, aqui desse primeiro orifício? Então, vai ser P1, tá? que é igual à pressão atmosférica, que é aplicada sobre a parte de cima desse recipiente, que é a parte aberta, né, desse recipiente, mais o ρ, que é uma densidade, né, a densidade do líquido, GH1. Então, vai ser P1 igual a P0, que é a pressão atmosférica, mais o ρ, que é a densidade do líquido, GH1. Quem vai ser a pressão nesse segundo orifício? Vai ser P2 é igual a pressão atmosférica, mais ρ, GH2, e assim sucessivamente. A gente nota que a pressão ela não depende da dimensão do recipiente. Não tem nada relativo ao recipiente. Eu estou falando em termos de área, né?
área, comprimento, largura, enfim, nada relativo à geometria desse recipiente, apenas do líquido, né? As características do líquido, que é o caso da densidade, a aceleração da gravidade e da altura. Tá? Então, nessa equação, nós temos que P0 é a pressão atmosférica aplicada no líquido, o ρGH, que é a pressão devida ao líquido acima do recipiente. Né? Então, a diferença entre pressão absoluta e atmosférica, tá? Esse Pn menos P0, é chamada de pressão nanométrica, que é a mesma coisa, né? Do teorema de Stevens, que a gente chama também de pressão nanométrica. Essa variação é dada por pressão nanométrica, desculpa. Também vamos estudar outro teorema da hidrostática, que é o teorema de Pascal. O teorema de Pascal diz o seguinte: uma variação de pressão aplicada a um fluido incompressível é inteiramente transmitido para toda a porção do fluido e para as paredes do recipiente. Uma aplicação que a gente vê é do elevador hidráulico. Nós temos dois êmbolos, tá? Um de menor área e outro de maior área. O de maior área é onde está o veículo, então você consegue imprimir uma pequena força, tá? E esta força ela é transmitida por esse fluido, que geralmente é óleo, e conseguimos elevar um corpo com uma massa muito grande. Então, pelo teorema de Pascal, diz o seguinte, que as forças elas são proporcionais e inversamente proporcionais às áreas. Então, F1 sobre A1, tá, que é o primeiro êmbolo, é igual a F2A2 relativo ao segundo êmbolo. Força e área do segundo êmbolo. Outra aplicação da hidrostática são os vasos comunicantes. Num fluido qualquer, a pressão não é a mesma em todos os pontos. Porém, se o fluido se ele for homogêneo e ele estiver em repouso, então todos os pontos numa superfície plana e horizontal estarão à mesma pressão. Aqui, desculpa, que era para ser esses tubos deveriam ser abertos, né, por causa da pressão atmosférica exercida sobre eles. Então, qual a pressão nesse ponto deste recipiente? Ela é igual nessa mesma linha. Isto se o fluido for homogêneo. Já não acontece com os fluidos não homogêneos. Então, a pressão nas linhas marcadas na figura será a mesma, se estiverem no mesmo plano horizontal. Como eu já havia falado anteriormente, né? Então, a pressão aqui é a mesma em qualquer ponto desta linha, assim como também desta outra linha. Bom, em relação aos fluidos serem homogêneos ou não, nós vamos falar agora um pouco sobre o paradoxo hidrostático. Como é que se comporta fluidos com densidades diferentes. Então, vamos lá. No fluido qualquer, a pressão não é a mesma em todos os pontos. Tá? Porém, se um fluido homogêneo estiver em repouso, então todos os pontos numa superfície plana estarão a mesma pressão que a gente viu anteriormente. Então, se a gente colocar dois fluidos com densidades diferentes dentro de uma mangueira, o que vai acontecer? Em relação ao teorema de Stevens, nós teremos a pressão atmosférica mais a pressão nanométrica, né, que a gente viu. Desculpa. E desse outro lado, também nós teremos uma pressão atmosférica, mas essa pressão é devido a essa parede, né? Essa parede desse fluido aqui com uma densidade diferente desse outro líquido. Aqui nós temos a água e aqui nós temos o óleo. Então, se a gente igualar esses dois lados em termos de equação, nós vamos ter essa relação, que a altura 1 ela é diretamente proporcional à densidade do líquido 1 e inversamente proporcional à densidade do líquido 2. Então, H1 sobre H2 vai ser igual a ρ1, que é a densidade do líquido 1, no caso aqui da água, dividido pela densidade do líquido 2, no caso aqui do óleo. Agora, se nós tivermos, vamos supor que a gente vai colocar três líquidos de densidade diferente, o que vai acontecer?
Quando os líquidos não são miscíveis, ou seja, não se misturam, são colocados em um recipiente, eles se dispõem do fundo para a boca do recipiente, segundo a ordem decrescente das suas densidades. A superfície de separação entre dois líquidos não miscíveis é plana e horizontal. Nós temos aqui o mercúrio, que ele tem uma densidade maior que a da água, e a água tem uma densidade maior que a do óleo. Sendo que o mercúrio, obviamente, ele fica mais embaixo, a água um pouco acima do mercúrio e o óleo acima da água. Agora vamos estudar um pouco do princípio de Arquimedes também, que é um outro princípio que estuda a hidrostática. O que diz o princípio de Arquimedes? O empuxo, que é o empuxo que a gente conhece. Então, o que diz o princípio de Arquimedes? Um corpo total ou parcialmente imerso no fluido sofre a ação de uma força de modo igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo e que aponta para cima. O que significa dizer? Que se eu tenho um corpo que ele afunda, isso significa que o peso dele é maior do que esse empuxo. Esse empuxo é essa força, vamos dizer assim, que devido a esse fluido. Se o corpo ele consegue ficar submerso, significa que o empuxo ele é igual ao peso desse corpo. Ou seja, está em equilíbrio, né? E se esse corpo consegue flutuar, significa que o empuxo ele é maior do que o peso do corpo. E o empuxo ele é dado pelo ρ, pela densidade do fluido, que é o ρ, a gravidade, a aceleração da gravidade e o volume submerso, ou seja, esse volume que o corpo ele desloca, né? E o peso aparente? O peso aparente é a mesma coisa quando a gente está dentro de uma piscina, a gente se sente mais leve. Então, esse mais leve é justamente esse peso aparente. Então, quando pesamos um bloco numa balança, obtemos a massa exata do objeto. Então, se fizermos isso submerso na água, o empuxo para cima faz com que essa leitura diminua. É a mesma coisa quando nós estamos dentro da piscina. A gente se sente mais leve. E a gente se sente mais leve por conta do empuxo. Essa leitura é, então, peso aparente. Ou seja, o peso aparente de um corpo dentro d'água é igual ao peso real dele menos o empuxo. O empuxo ele é uma grandeza de força que é dado por Newton. E agora vamos ver algumas aplicações do que a gente tem visto agora, tá? Da hidrostática. Então, enquanto o aumento de pressão de um fluido em uma seringa, quando uma enfermeira aplica uma força de 42 newtons ao êmbolo da seringa de raio de 1,1 centímetro. Então, vamos lá. Essa aqui é a situação. Nós temos uma pressão inicial e agora eu vou dar um pequeno aumento de pressão. Então, quanto é que vai ser esse aumento de pressão? Vai ser a força aplicada sobre a área, tá, da seringa. Então, vai ser força sobre quem é a área da seringa, vai ser πr2. Substituindo os valores, nós vamos ter 110.487,7 Newton por metro ao quadrado. A gente sabe que 1 Newton por metro quadrado é igual a Pascal. E um atm, que também é uma unidade de pressão, é igual a 1,013 vezes 10 a quinta Pascal. Então, substituindo, fazendo essa pequena conversão, nós temos que essa variação de pressão é 1,08 atm. Outra aplicação, uma piscina tem dimensões de 24 por 9 por 2,5 metros. Quando ela está cheia de água, qual é a força devido somente à água sobre o fundo? Então, mais uma vez, a pressão no fundo da piscina é dada por ρ, GH, o que a gente já viu anteriormente. Então, quem vai ser a força? Né? Vai ser a pressão vezes a área. Mas a gente sabe quem é pressão, né? Que é ρ, GH, e quem é a área da piscina? É a largura vezes o comprimento. Substituindo, nós temos que a força é ρg vezes o volume da piscina. Então, substituindo os valores, nós temos que o ρ da água é 10 a terceira kg por metro cúbico, vezes 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade, vezes o volume da piscina, que é 2,5, né? Vezes 9, vezes 24 metro cúbico. Multiplicando tudo, nós vamos ter uma força de 5,4 vezes 10 a sexta Newton. Uma outra aplicação. Um mergulhador novato se exercitando em uma piscina com cilindro inspira de seu tanque ar suficiente para expandir completamente seus pulmões. Antes de abandonar o cilindro,
a uma superfície L e nadar até a superfície. Ele ignora essas instruções e não exala o ar durante a subida. Ou seja, o pulmão dele está com bastante pressão, né? Quando ele atinge a superfície, a diferença entre a pressão externa sobre ele e a pressão do ar em seus pulmões é de 9,3 kPa. De que profundidade ele partiu e que risco ele correu? Bom, utilizando o teorema de Steve, nós temos que a pressão, que é a pressão atmosférica, mais a pressão, mais o ρgl, que é a pressão nanométrica, né? Essa variação aqui é a pressão nanométrica. Então, quem é esse L? O L é a profundidade dele. Então, calculando, nós temos que essa variação de pressão foi dada, que é de 9,3 kPa, sobre ρg, isso vai dar 0,95 metros, ou seja, 95 centímetros. A gente pode imaginar que essa profundidade ela é pequena, né? Mas essa pequena variação, né? Essa variação de pressão nos pulmões do mergulhador, apesar de não ser profundo, a diferença de pressão é suficiente para romper os pulmões do mergulhador, porque a pressão externa é bem pequena, né? Porque vai romper os pulmões, vai haver um rompimento de dentro para fora, né? E vai forçar a passagem do ar dos pulmões para a corrente sanguínea, que está despressurizada. Então, o que vai acontecer? Ele não vai haver transporte de ar para o coração e, obviamente, o mergulhador virá a óbito. Apesar de ser pouca profundidade, mas essa variação de pressão é fatal para o mergulhador.